Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Vem com a Ana e a mais um quadro Tiquinho de Prosa. Hoje estamos recebendo uma convidada bem legal, bem especial, onde a gente vai tratar de assuntos importantes. Estou recebendo aqui no nosso quadro de hoje a farmacêutica, que há quase 10 anos, com vasta experiência na área de drogaria e indústria cosmética. Pós-graduada em cosmetologia pelo Instituto Racine São Paulo, professora de diversos cursos na área de farmácia. Eu vou conversar agora com Paloma Rodrigues Cerqueira. É um prazer imenso estar recebendo você, Paloma, para falar para todo mundo que está assistindo a gente nesta noite de sábado. Agradeço por você ter aceito o convite. Olá, Ana, boa noite. Eu que agradeço por essa oportunidade. A gente está aqui batendo esse papo descontraído. Vai ser um papo bem descontraído mesmo, para levar informação para a população. Para quem está nos assistindo nessa noite, ela que é formada na área de farmácia, a gente vai conversar sobre atendimento farmacêutico, orientação farmacêutica. Se você já teve alguma dificuldade em ser atendida no setor de farmácia, o que fazer quando você chega com a sua receita, a quem você deve procurar, quais as orientações que você deve ter. Então, a Paloma está aqui e vai conversar com a gente a respeito desse assunto. Paloma, qual a diferença de atenção farmacêutica e orientação farmacêutica? Uma ótima pergunta. Eu gosto muito de falar com meus alunos em relação a profissional sair da caixinha. Então, assim, quando a gente pensa no farmacêutico, a gente pensa naquela estrutura, o farmacêutico que traz o balcão, atendendo. E o curso de farmácia, ele tem uma área muito vasta, e o farmacêutico ele pode trilhar vários caminhos. Então, eu, como outros profissionais no Brasil, outros profissionais, outros colegas farmacêuticos, a gente está quebrando esses paradigmas. Daquele profissional que você chega, aí está atrás do balcão lá, que aí é a orientação farmacêutica. É uma orientação que é válida, certo? Uma orientação que o profissional farmacêutico ele tem um dever de cumprir. Então, quem está ali atrás, ele vai trazer toda a posologia para aquele paciente, como ele deve tomar, que horas ele deve tomar, se pode causar algum efeito adverso. Só que os profissionais agora, a nova grupo de farmacêutico está trazendo o quê? O consultório farmacêutico para dentro das drogarias. Isso é algo muito interessante, Então, assim, aqui em Ituaçu, eu trabalho na farmácia onde tem esse consultório farmacêutico. Então, é algo totalmente diferente. As pessoas elas estão se adaptando a essa nova estrutura do farmacêutico. Paloma, quais as intervenções o farmacêutico pode fazer no momento da atenção farmacêutica, para que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento entendam que ao chegar na farmácia, você precisa saber, o farmacêutico vai estar lá para te atender e ele vai te dar as orientações. Então, quais são essas intervenções? Então, pegando o gancho da primeira pergunta, Então, a orientação farmacêutica, pessoal, é aquela que você chega até a farmácia, certo? E o profissional farmacêutico vai te orientar em toda a posologia, certo? O profissional farmacêutico, ele não prescreve medicação, tá? Então, ele tem um grupo de medicação que a gente prescreve, porém, a gente não é todo medicamento que a gente vai fazer a prescrição. A gente vai falar sobre isso ainda. E além dessa orientação no balcão, esse papo mesmo com o paciente, a gente leva esse paciente até uma sala, que a gente chama de consultório farmacêutico, certo? E ali naquele consultório farmacêutico a gente vai fazer uma anamnese. Então a gente vai bater um papo com aquele paciente. A gente pode fazer teste de glicemia, aferição de pressão, eu faço o acompanhamento de toda a posologia daquele paciente. Tem farmacêutico que faz ainda as medidas do peso, porque é um risco, pode ser um risco dependendo cardiovascular. Então a gente está preparado para isso. Então a gente faz um acompanhamento. Então eu tenho um documento onde eu faço várias perguntas, que é a anamnese para esse paciente. E esse paciente, no final da consulta, ele é beneficiado, porque a maioria das vezes, Ana, o que acontece é que esse paciente, ele por exemplo, hipertenso e diabético, ele tem que tomar 7 medicações, às vezes, ao dia. E aí o que acontece? Troca a medicação, não toma no horário certo, E aí depois culpa a medicação. Esse remédio não está tendo efeito esperado. E aí, quando a gente vai fazer a anamnese, a gente vai analisar, a gente vê que não é o medicamento que não está sendo eficaz, é como aquele paciente está fazendo adesão àquela medicação.
Então, existe medicação que só pode tomar à noite, vamos supor a simvastatina, ela só pode tomar à noite. E aí, às vezes, o paciente, ele troca essa medicação, toma durante o dia, né? Tem medicação que só pode tomar pós-almoço, né, com a barriga mais cheia, e aí o paciente toma de manhã. E isso é uma anamnese que a gente faz lá, que aí a gente traz esse paciente para dentro da sala, certo? A gente sai do balcão, daquela imagem do balcão, e aí a gente consegue ter uma eficácia na posologia desse paciente, uma eficácia no tratamento desse paciente. Paloma, eu vi aqui que você acabou de falar que o farmacêutico ele não pode prescrever, não é isso? Mas quem está assistindo a gente fala assim que já foi orientado por algum farmacêutico a tomar um tal remédio. Ah, tome esse aqui. A gente tem um aqui que você vai poder usar. E aí, né? Alguém que está vendo a gente nesse momento, que passou por essa situação, essa realidade. E para aquelas pessoas também que fazem uso de remédio por conta própria, né? Isso. O profissional farmacêutico, ele tem a obrigação de orientar o paciente a fazer o uso racional. Eu falei que o farmacêutico ele não prescreve, entre aspas, porque a gente pode sim prescrever os MIPs, que são medicamentos isentos de prescrição. São aqueles medicamentos que não são tarjados. E aí a gente entra a figura do farmacêutico, que a gente pode sim prescrever. A gente pode padronizar, exatamente. A gente pode padronizar suplementações, a gente pode fazer a prescrição, a gente pode padronizar receitas, como uma nutricionista, outro profissional da área de saúde, a gente pode fazer essa prescrição. Quando entra medicamentos tarjados, a gente não tem esse aval para fazer essa prescrição. Aí entra os médicos, né? Alguns dentistas, veterinários, médicos veterinários. E você falou do uso racional, né? Eu gosto muito de jogar com a realidade. A gente está aqui falando um papo descontraído, né? Então vamos para a prática, tá, galera? Então, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Então, na prática, a gente verifica que o sistema, né? Às vezes o paciente ele procura o SUS, é algo às vezes corrido e não tem essa conversa com o paciente, ou às vezes o paciente está em casa e precisa dessa medicação. E muitas vezes a farmácia é realmente a porta de entrada para esses pacientes. Então, vamos para a prática, para a realidade do nosso dia a dia, e isso acontece realmente. Então, há uma prescrição, não só de alguns farmacêuticos, mas também indicação dos balconistas. Tá? E essa é a nossa realidade. Então, se a gente tivesse realmente uma estrutura de saúde, uma estrutura onde todos os pacientes tivessem adesão à saúde, isso não existiria. Mas essa é a nossa realidade, a gente tem que jogar com a realidade. Certinho. Então, a importância também a gente tentar diferenciar. Farmacêutico é uma coisa, atendente de farmácia é outra, não é isso? Exatamente. Gente, farmacêutico, ele é um profissional que ele estudou, ele fez a faculdade para tal. Então, ele tem todo um aval, né, de conhecimento. Então, a gente tem o conhecimento da medicação, cabe a nós, certo? Então, o atendente de farmácia, ele tem a experiência ali de um balconista, certo? Então, são coisas diferentes. Muito embora, na prática, existem ótimos balconistas, né, que com tempo de experiência, ele consegue adquirir realmente muita informação em relação à medicação. Mas o farmacêutico, ele tem um diferencial, tá? Porque ele sabe em relação a efeitos adversos, ele sabe aquela medicação pode interagir com algum alimento, se pode tomar realmente à noite, se pode tomar esse medicamento com aquele medicamento. E a gente tem essa propriedade para ajudar a população. Então, isso é importante as farmácias, né, passarem a ter presença do farmacêutico para o atendimento. E você falou sobre a atenção farmacêutica. Todas as farmácias já implantaram? Então, essa é uma realidade, né, que está acontecendo aqui no Brasil. Na verdade, Ana, essa é uma realidade mais antiga em outros países desenvolvidos. Agora aqui no Brasil, não. Está sendo implantado em algumas farmácias, né, em grandes redes. E eu também estou tentando fazer essa implantação. Não faço essa implantação dessa atenção farmacêutica com esse consultório. Quem é meu paciente aí sabe que eu trago esse paciente para a sala, né, na farmácia Machado, eu trago esse paciente para a sala. Eu faço toda a anamnese desse paciente e eu verifico que, às vezes, o paciente ele entra com sobrepeso, às vezes esse paciente entra pré-diabético e com a anamnese, com as orientações certinhas, ele começa até a tirar a medicação. Às vezes estava tomando uma medicação com uma posologia muito elevada, de 850, por exemplo, uma metformina.
e aí eu verifico que não há necessidade, peço para voltar ao médico, e aí ele volta ao médico. Então, o médico ele vai fazer a consulta, o diagnóstico. Então, o farmacêutico ele não faz o diagnóstico. O médico ele faz o diagnóstico e a gente faz o acompanhamento desse paciente. Paloma, o nosso papo, né, começando a ficar bem gostoso, mas a gente tem que encerrar, a gente vai finalizando. Mas eu quero te agradecer mais uma vez, agradecer também ao Gente Café Letrado pelo espaço, né, lindo esse espaço aqui maravilhoso do nosso bate-papo, do nosso Chiquinho de Prosa. E eu quero que você deixe uma mensagem para todas as pessoas que estão em fase de tratamento ou que vão começar algum tratamento e tem medo, não sabe a quem conversar, quem procurar, né? Talvez o farmacêutico seja a pessoa que vai te orientar, vai te dizer para você começar o seu tratamento, para você ter sucesso no seu tratamento. Então, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo agora e te agradecer. Obrigada mesmo por você ter aceito aqui o nosso convite Chiquinho de Prosa. Então, pessoal, eu gosto muito de... Eu comecei a entrevista falando que profissional fora da caixa. Então, o que é um profissional fora da caixa? É aquele que vai além, né? É aquele que não faz o que está só ali na sua rotina. Então, é buscar realmente, uma dica para os meus colegas, né? Buscar realmente sair da caixa, né? Trazer realmente esse paciente para a gente. Então, a gente tem um aval para isso. Então, a farmácia, ela é a porta de entrada. Então, lá a gente é psicólogo, lá a gente é pai, a gente é mãe, a gente é médico, né? Tudo entre aspas, a gente é farmacêutico. Então, vamos buscar esse paciente para perto da gente, vamos orientar ele na posologia, né? Vamos realmente ouvir, a escuta é muito importante nesse momento desse paciente, certo? Isso é de grande valia para a população. Então, as pessoas elas têm uma carência muito grande de serem escutadas e cabe a nós, né, profissionais da área de saúde, que esse foi o nosso juramento, trazer esse diferencial. Então, para a população, ela ter essa segurança de procurar o farmacêutico. Procure seu farmacêutico, né? Procure aquela pessoa que vai lhe orientar realmente você na sua posologia certinha da sua medicação, tá? Não tenha medo. Gente, eu acho que ela até, com todas essas declarações, eu tenho certeza que ela até despertou em alguém aí a vontade de ser farmacêutica, né? Cuidar do paciente, ser psicólogo, ser mãe, ser... Então é isso. Então se está em dúvida no que você quer fazer aí, olha aí uma área boa, farmacêutica. Gente, muito obrigada. A gente vai finalizando aqui o quadro Chiquinho de Prosa. Agradecer a Paloma Rodrigues Cerqueira, farmacêutica aqui em Ituaçu. Até o nosso próximo quadro. Tchau, tchau.